Tá ok. Então, irmãos, nós temos hoje o nosso sexto encontro e nós estamos hoje, né? E sétimo ponto, é o sexto encontro, mas a gente está no sétimo ponto, que é continuidade do encontro passado. Nós vamos ver mais dois métodos, que é o método tópico e o método devocional. Semana passada nós falamos sobre o método biográfico e sobre o método temático. Vocês vão perceber, se vocês começarem a desenvolver estudos, pesquisas com esses métodos, que em alguns momentos eles se cruzam, né? Você acaba enxertando coisas de um no outro, mas isso não gera nenhum problema, pelo contrário, pode até enriquecer a sua pesquisa, tá? Como eu disse lá no início, né? Esses métodos são ferramentas para você trabalhar, e na medida em que você vai desenvolvendo, você mesmo começa a encontrar o seu próprio caminho para fazer essa pesquisa e desenvolver um bom estudo. Então, eu estou assim munindo, né, vocês, enchendo vocês de ferramentas, que depois vocês vão aproveitando, né, desenvolvendo os seus próprios critérios. Então, hoje, eu quero falar sobre o método tópico e depois sobre o método devocional, que é um método mais simples, mais fácil, e eu vou fazer já uma sugestão, uma proposta, que na próxima quinta-feira nós teríamos que falar sobre o método por livro, por capítulo, por versículo, por palavra. Mas vejam bem, esses métodos, ou a continuidade desses métodos, eles seguem os mesmos princípios, né? Muda um pouco a forma de pesquisar, né? Por conta do sistema e do método, mas eles seguem mais ou menos o mesmo princípio. Então, o que eu vou fazer, né? Minha proposta? Eu vou enviar para vocês esses métodos depois em texto, para que vocês tenham isso em mãos, e vou partir na próxima quinta-feira para a outra etapa do nosso estudo, que começa naquele que seria mesmo a homilética propriamente dita, falando sobre preparação de mensagem, aula ou estudo, né? Que está aí no número 9. Então, a ideia é, na próxima quinta, nós passarmos a estudar a partir do número 9 e o número 8, que são esses outros métodos, eu mando para vocês em forma de texto, que são também simples e seguem esses mesmos princípios e orientações que a gente está dando nos métodos anteriores, tá ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o método tópico. O método tópico, por definição, é aquele que procura explicar o que a Bíblia ou parte dela diz acerca de uma palavra ou assunto determinado. Então, você quer fazer um estudo sobre pecado, sobre morte, sobre vida, sobre Satanás, sobre transfiguração e outras palavras ou termos que você tenha aí na Bíblia, e você quer desenvolver um estudo, uma pesquisa sobre este termo. Então, esta é a definição. Você vai explicar ou vai procurar na Bíblia o que ela diz sobre esse termo que você quer estudar, pesquisar e preparar um estudo. De repente, nesse estudo, pode ser que ele exija que você inclua algumas palavras relacionadas que vai enriquecer mais a sua pesquisa. Tenho aí dois exemplos, né? De repente, você quer estudar o termo bíblico, né? Expiação. Só que aí expiação tem a ver com sangue, de repente você será exigido ou exigida a fazer uma pesquisa mais ampla e pesquisar também a palavra sangue. Exemplo de oração, né? Eu quero fazer um estudo sobre oração. Então, eu posso ser exigido aí de ter que pesquisar a palavra orar, súplica, a intercessão, né? Mais para frente a gente vai ver alguma coisa mais relacionada a isso também, mas sempre observar se de repente não há outros termos que são similares, que podem me ajudar nessa pesquisa do método tópico. Falando ainda, né, sobre o que é, sobre a definição, quais são os objetivos que a gente tem com este método de estudo tópico? Primeiro, entender como as várias partes da Bíblia se utilizam de uma palavra, porque a palavra pode estar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em diversos livros da Bíblia, e aí eu vou compreendendo, na medida em que eu vou pesquisando, como é que a Bíblia trata este termo, esta palavra, que vai gerar um assunto importante para a minha pesquisa.
Que princípios espirituais este assunto me ensina? Se eu for estudar, por exemplo, sobre pecado, né? Quais são os princípios que este termo, esta palavra, pecado, vão me ensinar nas Escrituras? Um outro objetivo é como aplicar, que sempre como eu digo, né, o propósito do estudo da Bíblia é trazer para uma aplicação pessoal ou, posteriormente, uma aplicação a um grupo de pessoas, num estudo ou num sermão. Então, como aplicar os resultados deste estudo que eu estou fazendo? As ferramentas são sempre as mesmas, né, que eu já mostrei nos outros métodos. Nós vamos usar sempre uma Bíblia, vamos usar a concordância bíblica, vamos usar o dicionário bíblico ou enciclopédia, e sempre munido de oração, né? Buscando sempre a orientação de Deus naquilo que nós estamos fazendo, no estudo que nós estamos desenvolvendo. Lembre-se que quando eu falei da concordância bíblica, né, eu me referi tanto a uma concordância no computador, no celular, como também uma concordância em livro, né, física, aí, que você pode adquirir nas editoras, nas livrarias evangélicas. Então, esses materiais a gente sempre vai usar na pesquisa do método tópico. Algumas dicas importantes para a gente. Primeiro, seja minucioso, estudando cada versículo relacionado ao tópico. Não tenha pressa, né? Observe o versículo, leia ele várias vezes, dá uma aprofundada nessa leitura, observando os termos, as palavras, os verbos, né? A quem ele está se referindo, de fato, já já eu vou mostrar também um exercício sobre isso, mas sempre observando com cuidado na leitura que eu estou fazendo, daí a importância de você estar num ambiente confortável, num ambiente silencioso, sem a presença de elementos que possam tirar a sua atenção do estudo. Tente obter o significado exato de cada versículo, evitando remover os versículos do seu contexto. A gente já falou sobre isso também, quando você está lendo um versículo, ainda que seja um único versículo, e ainda que a palavra que você está pesquisando esteja apenas naquele versículo, é sempre importante observar o que vem ao redor, né, o que está antes, o que está colocado posteriormente àquele verso, veja qual é a relação que ele tem com esse contexto anterior e posterior ao verso que eu estou lendo. E aí a gente vai para esses passos, né, que a gente usa para seguir aí e desenvolver o método tópico, tá? Então, qual é o primeiro passo no estudo do método tópico? Escolha a palavra que você quer estudar. E aí tem uma infinidade de termos que você pode escolher: amor, fé, sacrifício, paz, salvação, morte, vida, e uma infinidade de termos que tem na Bíblia que você pode querer estudar e desenvolver um estudo sobre este termo ou esta palavra que você está escolhendo. Então, esse é o primeiro passo. Escolhi a palavra, vou falar sobre amor, eu vou escolher a palavra fé para estudar e etc. Ok? Passo 1 feito, eu vou para o passo 2. No passo 2, tendo a palavra escolhida já, eu vou decidir se eu devo limitar esse estudo a um capítulo específico, ou a um livro da Bíblia específico, ou ao Novo Testamento apenas, ou ao Antigo Testamento apenas, ou se eu vou fazer essa pesquisa na Bíblia toda. Por que isso é importante? Porque você pode estar escolhendo uma palavra, um termo, que é extremamente amplo, né? Por exemplo, eu vou estudar a palavra amor, o termo amor, na Bíblia. Então, você vai ter que gastar bastante tempo estudando esta palavra se você for pesquisar lá na Bíblia como um todo. Mas você pode decidir que você quer estudar a palavra amor apenas no Novo Testamento. Ou, como está aí num dos exemplos, no segundo exemplo, amor em 1 Coríntios 13, que é uma carta ao amor, né, um tratado sobre o amor que Paulo escreve. Então eu posso limitar o meu estudo dizendo assim: olha, eu quero estudar a palavra, o termo amor em Coríntios 13. Estou restringindo a minha pesquisa e o meu estudo. No primeiro exemplo, né, eu posso estudar sacrifício no Antigo Testamento, então eu também estou limitando o meu estudo ao Antigo Testamento. No terceiro exemplo, eu quero estudar a palavra fé. Fé é uma palavra extensa também,
com um conteúdo extenso de versículos que você vai encontrar desde o Antigo ao Novo Testamento, mas eu posso restringir, limitar esse estudo à fé em Tiago. Então, essa é a delimitação que eu faço para o meu estudo. Se você não quiser fazer a delimitação e tiver o interesse de compreender o que a Bíblia fala, o que toda a Bíblia fala sobre este termo, sobre esta palavra, então eu pesquiso na Bíblia como um todo. Apenas um passo que eu tenho que decidir, né? Se eu vou estudar a Bíblia toda, ou apenas um livro, ou um capítulo, ou um pequeno texto, um pequeno trecho, né, restrito das Escrituras. Então, segundo passo realizado, eu vou para o passo número 3. Qual é o passo 3? Pesquise e anote as referências com o uso da concordância bíblica. Lembra? Isso está repetido aqui em relação aos outros métodos. Eu sempre vou para uma concordância bíblica para fazer o quê? Bom, eu escolhi a palavra que eu vou estudar. A palavra que eu vou estudar é pecado. Então, eu vou lá na concordância, eu digito, né, ou eu busco no livro a palavra pecado. E ela vai me dar uma lista enorme da palavra pecado e os versos, a referência onde esta palavra está na Bíblia. Todos os versículos vão aparecer para mim lá. E aí, então, eu estou fazendo a minha pesquisa. Eu coloquei aí embaixo esse site, que é Bíblia Online. Neste site, existem outros, né? Neste site, você pode fazer uma pesquisa usando a concordância bíblica. Eles têm a concordância e eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona neste site, né? Quem não tem experiência ou quem nunca usou essa pesquisa online, você pode usar e fazer a pesquisa nesse site aí, bibliaonline.com.br. Quando você vê aqui esta marquinha NVI, é porque quando eu pesquisei lá, eu já pedi para ele me dar a versão NVI, nova versão internacional. Mas ele tem várias versões bíblicas que você pode escolher. Então eu vou mostrar para vocês aqui apenas um print, né, que eu fiz da tela e um exemplo para quem não está acostumado ou para quem não sabe como fazer essa pesquisa. Eu fui lá no site da Bíblia Online e coloquei aqui na busca, né, olha, aqui, busca, eu coloquei a palavra fé. Digitei fé e mandei ele procurar. E aí ele veio com as referências, essa é só uma página, e tem muito mais do que isso lá para baixo. Aqui é só um print, né? E aí ele me deu aqui, olha, que lá em Gálatas 3:9, olha a palavra fé aqui, a palavra fé aqui em Timóteo, a palavra fé em Marcos, a palavra fé em Timóteo. Perceberam? Como ele me deu todas as palavras da Bíblia que falam de fé. É isso que eu quero, né? Eu quero as palavras, os textos da Bíblia, os versículos, onde eu encontro a palavra fé. Mas observem duas coisas que esse site me dá também. Aquilo que eu falei agora há pouco, veja bem, Bíblia, NVI. Se você clicar aqui, lá no site, né, em Bíblia, ele vai te dar todas as Bíblias que ele tem, todas as versões, ou pelo menos uma grande maioria, talvez não tenham todas, mas muitas versões estão lá. E você pode escolher qual você quer pesquisar. Eu quero pesquisar na Almeida, quero pesquisar em outras versões, na NVI propriamente. Ele tem lá e você escolhe qual Bíblia você quer pesquisar. Outra coisa que acontece quando você está fazendo a sua pesquisa são os filtros. Olha aqui, ó, né? Filtro. Se você clicar aqui em filtro, ele vai te dar todos os livros da Bíblia separados onde esta palavra foi encontrada. E aí o que eu fiz? Olha só na próxima página. Eu cliquei nesse filtro aqui, que vocês estão vendo, né? Eu cliquei no filtro e pedi para ele me dar a palavra fé só no livro de Tiago. Lembra? Eu falei que você pode pesquisar fé em Tiago. Eu quero fazer uma pesquisa da palavra fé, ou o que Tiago escreveu sobre fé. Então, eu busquei no filtro só Tiago. Aí ele separou para mim aqui, olha, no livro de Tiago, você tem Tiago 2,18, 2,20, 2,22, 2,14 e assim por diante. Então, eu tenho agora aqui todos os versículos da Bíblia no livro de Tiago que falam sobre fé. Já dá para eu começar a fazer essas minhas leituras e anotações só com os textos de Tiago. Então,
Esse é só um exemplo para vocês, e isso acontece com outras palavras que você vai escolher para estudar e a mesma sequência. E neste site que eu te mostrei. Há outros sites com critérios diferentes, às vezes até mais completos, mas esse eu usei para te dar esse exemplo. Então, eu já concluí aqui, né, através da pesquisa que eu fiz na minha concordância bíblica. E aí, o que eu vou fazer para me ajudar mais ainda nessa pesquisa, ou aprofundar mais ainda a minha pesquisa? Eu vou fazer uma lista de palavras correlatas, sinônimos e antônimos. Por que isso? Lembra que eu falei para você lá? De repente você está pesquisando sobre fé, mas a Bíblia tem outros termos que têm a ver com fé, mas que são palavras diferentes que você não vai encontrar lá pela pesquisa da palavra fé. Então eu dei um exemplo aqui também. Eu fui lá no dicionário de sinônimos e busquei pela palavra fé. Quais são os sinônimos? Crer, confiança, certeza, esperança, segurança. E fui também num dicionário de antônimos e encontrei lá a palavra descrença, desconfiança, incredulidade, dúvida, incerteza. Talvez algumas dessas palavras, sinônimos e antônimos, talvez elas não sejam encontradas na Bíblia, mas elas estão aí como uma ferramenta a mais, um item a mais para enriquecer a sua pesquisa sobre este termo. Né? No antônimo, pode te ajudar, porque quando você está falando em fé, você pode falar que o contrário disso é descrença, né? Duvidar, não é? E isso também pode estar, você pode encontrar referências lá na Bíblia que vão te ajudar a mostrar o contraditório, né? O antônimo daquele termo que você está estudando. Então vejam bem, né? O que eu fiz no passo 3? Eu já tinha minha palavra, né? A palavra escolhida, já delimitei onde eu quero estudar ela. Eu quero estudar só no livro de Tiago. Aí eu fiz a minha pesquisa lá na concordância, busquei as palavras correlatas, os sinônimos e antônimos e concluí o passo 3. Aliás, deixa só, né, mostrar para vocês, eu separei aqui o site que eu pesquisei, é um site de sinônimos, você pode ir lá, você coloca a palavra, ele te dá vários sinônimos daquela palavra, e aí você vai pegando aí as que você entende que pode encontrar na Bíblia para te ajudar a aumentar a sua pesquisa e melhorar o seu estudo. E também palavras antônimas. Esse site aqui também completo, assim, muito completo, ele tem várias palavras antônimas de um termo que você colocar lá para pesquisar. E muito prático também para você fazer a pesquisa. Quando eu mandar para você o texto, isso aqui vai estar aí no texto para você pesquisar, se você assim quiser, tá bom? Então vamos lá. Terminei essa parte da pesquisa, eu fui para o passo 4, que é ler as referências bíblicas, observando as notas de estudo e referências cruzadas. Agora, eu já estou indo para aquele passo da interpretação, lembra? Até agora eu só fiz a pesquisa, escolhi a palavra, delimitei a área de meu estudo, fui na concordância, li alguns textos, algumas coisinhas que podem me ajudar, fiz lá uma pesquisa de sinônimos, de antônimos, agora eu pego todas aquelas referências e vou ler, né? Eu vou ler, Tiago tal diz isso, Tiago verso tal diz isso, Tiago diz isso. E eu vou observando, de repente tem uma notinha de estudo, aquele númerozinho que eu falei para você, que aparece do lado de uma palavra, vai me ajudar a entender alguns termos, ele vai aumentando meu estudo, vai aumentando, né, o aprofundamento da minha pesquisa. E as referências cruzadas que vão jogar você para outros textos. Mas como eu quero só Tiago, se ele me mandar para outros livros da Bíblia, eu não vou, porque eu estou limitado a Tiago. Se eu não tiver limitado a Tiago, aí eu vou pesquisar em outras referências. Escreva uma frase acerca de como a palavra é usada e o que significa naquela referência em particular, só para você ter uma ideia depois do que você leu, né? Eu li lá em Tiago tal, lá Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta, né? Então, ele quis dizer isso, uma frasezinha só para te dar uma referência e um entendimento seu do que você leu naquele versículo, né? Então, fizemos o passo 4. Aí eu vou para o passo 5 ou quinto, né? E vou resumir o meu estudo. Como é que eu posso resumir? Essa é só uma sugestão, você pode usar outros métodos ou critérios seus para esse estudo. Como é que eu vou resumir?
eu vou escrever uma definição, uma descrição da palavra que eu estou estudando. E aí é uma coisa minha, olha só, você já tem um conteúdo suficiente para escrever algo sobre o que você leu, sobre o que você pesquisou, sobre aquela palavra, aquele termo que você está pesquisando. Eu pesquisei a palavra fé em Tiago. Então eu vou escrever, Tiago diz que fé é isso, 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 isso. Eu escrevendo de minha própria autoria, né? Uma frase, uma expressão sua, do seu entendimento sobre tudo aquilo que você já leu até aquele momento. Descreva suas conclusões quanto à importância da palavra. Ora, fé em Tiago tem importância, porque, embora ele não esteja desprezando a fé e valorizando as obras, mas ele está dando um significado extremamente importante à fé por causa disso, porque, evidentemente, eu já li e já estudei o que Tiago disse nos versos que eu li lá atrás, certo? Passo quinto concluído. Feito essas etapas, eu estou praticamente com o meu estudo pronto, né? Eu estou com a pesquisa completa na minha mão, pronta para eu preparar uma aplicação e aplicar para mim, para um grupo de estudo, numa mensagem, etc. Determine como você vai aplicar os resultados desse estudo. Por que você estudou isso? Porque alguém pediu para mim fazer um estudo sobre pecado. Ou alguém pediu para mim dar um estudo num grupo pequeno sobre perdão. Então, eu estou pesquisando a palavra perdão. Alguém pediu para mim falar sobre amor e etc. Né? Então, se alguém pediu, eu estou me preparando para falar num grupo ou para pregar um sermão, porque um pastor me convidou para pregar sobre um tema, e o tema que vai estar lá na conferência, né, ou naquela semana, é este. Então, eu vou definir que agora o que eu vou preparar a partir da minha pesquisa é uma aula, é um estudo, é uma palavra simples para um grupo pequeno, é uma palavrinha de 10 minutos, e etc. Porque definido isso, aí você vai para o último passo, que é preparar esta mensagem que você vai pregar, ou uma lição que você vai dar, uma aula que você vai dar sobre este tópico que você pesquisou, tá certo? Novamente eu lembro aí, né? Eu já coloquei essa estrutura de sermão para você lá na quinta-feira passada. Eu estou repetindo aqui, porque se você quiser, você já pode, com todo esse material na sua mão de pesquisa, você já pode colocar aí dentro dessa estrutura e preparar uma mensagem, ou uma aula, né, ou um estudo para ser aplicado num grupo pequeno ou no púlpito de uma igreja, certo? Então, aqui eu vou dar para vocês um pequeno exemplo, né? Muito simples, viu, irmãos? Assim, não. Se você for desenvolver baseado nesta palavra ou nesse termo, você vai pesquisar lá, porque tem mais coisa. Aqui é bem simples, só para você ver como é que funciona essa dinâmica do método tópico. Então, aí um exemplo. Passo 1. Eu fui lá e escolhi a palavra amigos. Quero falar sobre amigos. É o dia do amigo, né? Durante o ano aí a gente tem isso, né? Tem o dia do amigo, culto do amigo, tem etc. Então eu vou falar sobre amigos. Mas eu quero falar sobre amigos limitado ao livro de Provérbios. Então só me interessa os versos que falam sobre amigos no livro de Provérbios, né? Aí que eu faço? Eu vou buscar as palavras relacionadas. Sinônimos, antônimos. Amigo, amizade, próximo, irmão, são sinônimos. Antônimos, inimigos, estranhos e etc. Aí eu vou pegar essas palavras e qual dessas palavras tem lá na Bíblia? Posso até pôr lá na concordância para ver se aparece alguma coisa em Provérbios com essas palavras, inimigo, estranho, amigo, amizade, etc. Já vou na concordância, ou antes ou depois, né, e vou listar todas as referências que se encontram em Provérbios desta palavra ou das palavras sinônimas e antônimas que eu pesquisei. Ela vai me dar uma listinha lá no livro de Provérbios. Bom, fiz aí até o passo 3, aí eu vou para o passo 4, lembra? São as descobertas que eu fiz a partir das leituras destes versos. Então eu li Provérbios 3, 29 e diz, não prejudique o seu próximo. Essa é a minha frase, né? Não prejudique o seu próximo. Eu li Provérbios 6,19, não semeie contenda com irmãos. Eu coloco uma frase, resuminho, né, do texto que está lá. 11:12, não despreze o próximo, e assim por diante, né? Olha aí, o 11, 17, o 17 e 17 de Provérbios,
resumindo, né, o amigo sempre ama e ajuda na adversidade. Então, a partir daqui, e outros que eu posso encontrar, isso aqui é só um exemplo, como eu disse, eu vou listando os versos e vou mostrando ou escrevendo uma frase para ela me dizer, depois, até quando eu voltar, eu saber o que é que ela está dizendo ou sobre o que ela está se referindo. Aí eu vou para o passo quinto. Num resuminho simples, numa frase, numa expressão, eu digo: olha, com tudo isso que eu li em Provérbios sobre amigos, isso me diz algo mais ou menos assim: Provérbios nos diz o que fazer e o que não fazer com relação tanto a amigos quanto a inimigos. Eu criei uma frase resumo, que a partir daqui eu posso até já começar a desenvolver um estudo, uma aplicação. Né? E aí, o passo 6 seria uma aplicação prática para mim e até para usar depois na minha mensagem final. Para ter um bom amigo, você precisa ser um bom amigo. Eu posso usar isso como uma frase tema, né, da minha mensagem, do meu estudo. Hoje, né, meus irmãos, eu vou pregar para vocês sobre amigos no livro de Provérbios. E o tema para esta manhã, ou para esta noite, é: para ter um bom amigo, você precisa ser um bom amigo. E o tema, né, da minha mensagem, a partir daí eu vou desenvolver a minha mensagem, o estudo, dentro daquelas referências, lembra, limitado ao livro de Provérbios. Eu posso até dizer isso no meu estudo, né? Olha, o meu estudo hoje se aplica ao amigo dentro, especificamente na linguagem expressa em Provérbios. Perceberam como é simples você montar um estudo? Aí eu vou ordenar tudo isso no final, né? Vou montar um esboço, pegar os resultados da minha pesquisa, montar uma mensagem ou um estudo bíblico. Aqui são algumas sugestões para você de algumas palavras, né, que você pode usar, mas tem muitas outras, né? Fé, batismo, igreja, confessar, arrependimento, discípulo, carne, mal, comunhão, graça, bondade, evangelho e assim por diante. São só ideias, né? Algumas palavras, mas você de repente surge aí uma palavra importante ou algo que está no teu coração para você desenvolver uma pesquisa e aplicar para você e depois para um grupo de estudo ou para uma mensagem, tá certo? Então, como sempre, né, ao final de cada um dos métodos que a gente tem mostrado aqui, eu sempre desafio você aí a desenvolver um estudo sobre aquele método, né? Então, não poderia ser diferente. Eu quero sugerir que você, no seu tempo livre, né, no espacinho que você encontrar aí para pesquisa, que você dê esses passos, né, siga esses passos e desenvolva um estudo bíblico tópico. Tá? Este é mais um método para te ajudar, mais uma ferramenta para você pesquisar e desenvolver um estudo bíblico. Agora, de uma forma simples também, mas é um método importante que a gente tem, que é o método devocional. O que é o método devocional? Primeiro, no método devocional, você não está pensando em ninguém. Você não vai pensar em grupos de estudo, você não vai pensar no púlpito, você não vai pensar numa aula de escola bíblica, porque aqui você pensa em você. Pode ser até que depois de ter estudado, você olhe para a sua pesquisa, para o seu estudo e diga: poxa, isso aqui é muito importante eu compartilhar com o meu grupo de estudo. Mas isso só lá na frente. A princípio, esse método devocional tem a ver com você, com a sua vida e com o seu relacionamento com Deus. Método devocional procura estudar a Bíblia para alimento e enriquecimento espiritual pessoal. E aí, né, a gente vai se deparar com uma coisa que a gente ouve constantemente. Constantemente. Mas eu não tenho tempo, né? O tempo é difícil, eu não consigo. E já se criou uma série de métodos 7 minutos, não sei se você já ouviu falar sobre isso, alguém desenvolveu uma forma de você fazer um estudo devocional de 7 minutos, dizendo assim: olha, é só 7 minutos. Eu até acho meio vergonhoso a gente falar que a gente precisa separar 7 minutos num dia ou numa semana para estudar a Bíblia, não é? A Bíblia merece muito mais do que 7 minutos e Deus merece muito mais do que 7 minutos do nosso tempo, porque se ele fosse fazer a mesma coisa com a gente e nos dar apenas 7 minutos do seu tempo por dia para nós, nós estaríamos em uma grande enrascada, né?
Sempre encontramos tempo para as nossas prioridades. Quando você estabelece uma prioridade para você, pode pensar aí, né? Seja no campo profissional, no campo secular, né? Ou na área do lazer, sempre que você estabelecer uma meta ou alguma prioridade para você, você vai encaixar ela no seu tempo, no seu dia, na sua semana. Então, encontre uma maneira de ter tempo devocional com Deus. Isso é uma decisão que vai impactar a sua vida hoje e na eternidade, pode ter certeza disso. Então, no método devocional, o que a gente faz, né? A gente pega uma passagem da Bíblia, a gente lê, medita nesta passagem, até que a gente sinta que Deus está falando com a gente naquela leitura, né? Que o Espírito Santo de Deus está nos dirigindo para uma aplicação pessoal, para algo que nós precisamos reter com a gente, modificar no nosso coração, aplicar internamente na nossa vida. Os alvos deste método devocional primeiro, desenvolver uma hora silenciosa constante. E tem muitas pessoas que conseguem fazer isso. Elas separam semanalmente ou diariamente um período, 10, 15, 20, 30 minutos do seu tempo diário para estudar a Bíblia, para falar com Deus no seu particular, fazer esse estudo devocional. E isso é bom, porque quando você tem a disciplina, você cumpre. É melhor do que você dizer assim, todo dia eu vou separar em algum momento do dia 10 minutos. Você não vai fazer. Mas se você disser, olha, todo dia eu tenho um intervalo das 8 às 8h15, ou à noite, né, das 20 às 20h15, todo dia nesse horário eu vou parar e vou fazer 15 minutos de devocional, de estudo bíblico com Deus. E deixar Deus falar conosco através da sua palavra, né? Conforme você está lendo, isso é uma realidade, uma verdade das Escrituras. Quando você lê a Escritura, Deus fala com você nesta leitura. Primeiro passo, então, alguns passos simples, né? Você separa o tempo, o horário, de acordo com a sua agenda. Olha, todo dia, nesse horário, eu vou separar 10, 15, 30 minutos e eu vou fazer uma devocional todo dia. Ou se você não consegue fazer isso todo dia, 3 vezes por semana, neste horário, eu vou separar, colocar na minha agenda, despertador no celular, é o tempo do meu silêncio com Deus, da minha hora silenciosa e devocional com Deus. Há uma expressão do Bob Foster, né, que é um autor, um escritor, que ele diz assim: os homens de Deus na Bíblia tinham uma coisa em comum, gastavam tempo em comunhão com Deus. E ele mostra 2 exemplos, de Daniel e de Davi. Sobre Daniel, ele diz assim: primeiro-ministro de um império, um homem muito mais ocupado do que eu, no entanto, encontrava-se com Deus 3 vezes ao dia. E com Davi, ele diz assim: o rei de Israel conheceu a Deus intimamente. Ele gastava tempo na presença do Senhor. Ele mesmo escreveu no Salmo 5, verso 3, né? Pela manhã ouviste a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, mostrando que de manhã ele já estava na presença do Senhor. Aliás, o salmista Davi, ele estava na presença do Senhor 24 horas por dia, mas ele também tinha o seu tempo de oração, de comunhão com Deus. Passo 2, eu já separei lá o meu tempo, né? Já decidi que na minha agenda cabe um tempo para Deus. E o tempo para Deus é este aqui que eu estou separando, 15 minutos, 30 minutos, nesse dia e nesse horário. Aí, nesse tempo, o que eu vou fazer? Eu vou ter um momento de oração, pedindo para que Deus me dê compreensão daquilo que eu vou ler na sua palavra. Esses textos você pode ler depois, que tem a ver com esta expressão do pedido de compreender, de entender aquilo que Deus vai falar comigo na leitura bíblica. Escolha, então, no terceiro passo, uma passagem das Escrituras. E aqui você pode fazer algumas coisas, ou decidir algumas coisas importantes. Eu posso ler textos aleatórios, né, nas Escrituras, Antigo, Novo Testamento, escolher o Salmo, ou decidir fazer uma leitura em um único livro de uma forma sistemática. Eu vou ler o Evangelho de João. Então, todo dia eu vou ler um capítulo no Evangelho de João, vou meditar, vou orar sobre esse texto. Ou, durante 2 meses, a minha meditação vai ser nos Salmos. Eu vou começar pelo Salmo primeiro e vou ler um salmo por dia, né? E fazer meditações e oração, comunhão com Deus sobre estes salmos. Essa é uma decisão que você vai tomar, ou
se você quiser ler aleatórios, né, textos aleatórios, também é uma decisão sua e importante, né, porque você vai estabelecer esse critério para a sua vida devocional. E eu, no passo 4, eu vou fazer aquilo que eu faço sempre que eu escolho um texto, né? Eu leio a passagem cuidadosamente e medito sobre ela. Lembre-se, você está lendo para você, você não está preocupado que eu vou falar para o outro, que eu vou pregar lá no púlpito, mas é para você. Vou fazer um parêntese aqui para dizer uma coisa importante que acontece na vida dos pastores. E eu já ouvi isso muitas e muitas vezes, e em conferências foi chamada a atenção dos pastores para isso. Que o pastor, depois que ele entra na dinâmica de pregar mensagens semanalmente, dominicalmente, ele esquece da vida devocional. Porque toda vez que ele lê a Bíblia para preparar alguma coisa, ele está pensando na igreja, né, no grupo de estudo, ou ele está pensando na aula de escola dominical, mas ele esquece e deixa de lado esta vida devocional, que é ele parar um pouco, ler a Escritura e meditar, falar com Deus e deixar Deus falar com ele, sem pensar, né, na igreja, nas pessoas, dos grupos de estudo. Então, às vezes a gente se surpreende com essa chamada de atenção, né? Opa, eu preciso parar um pouco de preparar coisas só para falar para os outros, preciso começar a pensar em mim mesmo. Então, leia a passagem que você separou para fazer isso diariamente, medite sobre ela. Coloque-se na situação bíblica, né, como um participante ativo. O que é que eu diria nessa situação? Como é que eu me sinto em relação a isso que eu estou lendo? Né? Reformule a passagem, faça uma frase sua, né, sobre aquilo que você acabou de ler. Ou peça a Deus que lhe mostre uma aplicação dessa passagem. Esse é um momento de oração, né? Você acabou de ler o texto. E aí eu oro novamente, Senhor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Deus, o que é que o Senhor quer dizer para mim nesta manhã, né? Antes de eu sair para o meu trabalho, o que é que eu devo aplicar disso na minha vida pessoal? Né? E o último passo, né, ou o passo sexto, aplique isso para a sua vida. Com essas 3 perguntinhas básicas, você pode fazer outras. Como esta percepção se aplica a mim? Eu estou falando de mim, eu estou falando com Deus sobre a minha vida. Que resposta essa percepção pede de mim? Olha, aqui Deus está falando comigo que há algo que eu preciso descansar nele, há algo que está movendo meu coração com muita intensidade, isso pode trazer prejuízo. Então é bom aquietar o meu coração, porque é isso que eu estou lendo, é isso que Deus está falando na sua palavra, né? E aí eu escrevo uma aplicação que seja pessoal, para mim, prática e possível, né? O que eu vou fazer a partir disso? Olha, a partir de hoje, então, Deus falou comigo na sua palavra que eu devo aquietar mais o meu coração, descansar mais nele, confiar mais nele, né? Um exemplo aí do que seria escrever uma aplicação pessoal. Se você quiser até, você pode usar aquele post-it, né? Escrever essa aplicação, cola na geladeira, cola lá no quarto, cola no espelho, né? Você, durante o dia, quando você chegar lá, diz assim, olha, hoje de manhã eu li sobre isso, e Deus falou comigo sobre esta palavra, então eu preciso aquietar o meu coração. Um exemplo apenas, né? Faça essas perguntas também, se você quiser, né, ajudar e contribuir mais ainda para a sua reflexão, quais os ensinos para eu crer e como isto muda a minha vida. Tem um ensinamento aqui nesta passagem que me ajuda a crer mais nesta palavra e o que é que isto muda na minha trajetória de vida, né? Qual é o pecado indicado aqui que eu devo evitar, né? Tem algum pecado demonstrado e claro aqui que, opa, eu preciso tomar cuidado com isso. Que ordem há nesse texto para eu obedecer? É mandamento? Então é algo para ser obedecido, faça isso. O que é que Deus está colocando como mandamento nesta palavra? Há uma promessa que Deus está fazendo, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está dizendo que vai nos aliviar. Então eu vou atrás dessa promessa, né? Eu vou confiar nesta promessa. E ore a Deus, termine a sua meditação, a sua devocional, orando e pedindo que Deus capacite você através do seu espírito para reagir de uma forma adequada ao que está dizendo esta passagem. Olha só 2 razões para você cuidar desta hora devocional. Por que é que eu preciso ter uma hora devocional? Porque esse é um modelo de Jesus.
ele deixou o exemplo. Lá em Marcos 1,35 a gente tem esta expressão aí, né? Levantando-se pela manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ora, se Jesus, né, se preocupou com a oração, quem dirá nós, né? Jesus também deu alguns conselhos para os discípulos que deveriam seguir o seu exemplo na oração. Então, se Jesus orava, eu preciso muito mais cuidar da minha meditação, do meu tempo a sós com Deus. E também, né, segunda razão, é porque a nossa vida espiritual depende da leitura bíblica e comunhão com o Senhor. A minha vida espiritual, o meu amadurecimento cristão, ele passa pela leitura e pela comunhão com Deus. Então, aqui você pode fazer uma matemática simples. Quanto menos tempo eu tenho com Deus, mais prejuízo eu tenho na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus. Quanto mais tempo eu dedico para a minha vida espiritual, para a minha comunhão com Deus, mais eu cresço na comunhão com o Senhor, meu Deus. Então, a hora devocional é um tempo que aquieta o nosso coração diante de Deus. Por isso, também ela é importante. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Feito isso, completo essa né, um método mais simples, mais tranquilo, você não está preocupado em preparar nada, apenas é um tempo seu a sós com Deus. Então, a minha atividade para você em relação a esse método devocional é que você comece, se você não tem, a prática do estudo bíblico devocional. Escolha um tempo, um horário durante o dia, durante a semana, faça a sua agenda, mas não deixe de ter um tempo devocional com Deus. Você vai ver o quanto isso acrescenta à sua vida espiritual, ao seu relacionamento com Deus e à maturidade cristã também. Então, aqui estão os nossos dois métodos para hoje, certo? Então, mais uma vez agradecido aos irmãos pela paciência em me ouvir por esse tempo, e eu deixo agora em aberto para que os irmãos que querem fazer alguma pergunta, algum, alguma colocação, fiquem à vontade para abrir os seus microfones e conversarmos.